internet. Em especial, gostaria de mandar um beijo para minha irmã, para minha mãe, que estão acompanhando lá da cidade de Brumado, na Bahia. Meu cunhado também provavelmente está assistindo. Um abraço para ele, para o meu irmão Alexandre. Deus os alcance aí onde vocês estão. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2. Os dias que vivemos é muito solenes. E o estudo que nós vamos fazer nesta manhã é um estudo que ele vai impactar diretamente algumas de nossas necessidades. Estamos vivendo aí em meio a uma pandemia, estamos vivendo aí a dias difíceis que antecedem o retorno de Jesus a esta terra. Os irmãos estiveram recapitulando a lição, o irmão Sérgio, o irmão Paulo e a irmã Rosângela, onde abordaram sobre a nossa missão como igreja. Pregar de forma contundente as 3 mensagens angélicas, que antecipam o retorno de Jesus a esta terra. Eu queria estudar com os irmãos nesta manhã a carta que Jesus enviou através do apóstolo João à igreja de Éfeso. E se eu poderia colocar um título no sermão desta manhã, o título poderia ser Volta ao Primeiro Amor. Esta é a essência desta carta. Queria que os irmãos acompanhassem a partir do verso número 1. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeira coisa que eu preciso entender é a seguinte questão. Deus, através do apóstolo João, ele enviou cartas especiais às 7 igrejas daquela época. E estas 7 igrejas abrangeriam a história da igreja no decorrer dos séculos. Nós sabemos que nós estamos na última igreja. Não haverá outra igreja, outro período profético, histórico, além da igreja de Laodiceia, a igreja que nós vivemos hoje. Mas a primeira carta foi direcionada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela contemplou o período do ano 31 ao ano 100, depois de Cristo. Ela é conhecida pelo período da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, que teve origem com os apóstolos, a igreja pura. Nós queremos aprender algumas lições desta igreja, desta carta que João escreveu para os irmãos da igreja de Éfeso, e que nós hoje também podemos tirar lições importantes para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender, como todos nós sabemos, o Apocalipse é um livro profético, portanto ele não se entende como se lê. Se você for querer entender o Apocalipse como você lê, você vai ter dificuldades. O Apocalipse é um livro profético onde ele é descrito em símbolos, e a própria Bíblia ela interpreta os símbolos que o Apocalipse contém. Então tem algumas igrejas, tem alguns irmãos que passam dificuldade, porque eles leem o livro do Apocalipse e querem dar uma explanação, uma explicação literal. E é até engraçado que a gente ouviu uma história uma vez que tem uma certa igreja pentecostal, em que o pastor abriu o Apocalipse no capítulo 13, onde diz que a besta surgiu do mar, e ele proibiu todos os irmãos irem à praia, porque a besta viria da praia. Então, sem nenhum fundamento bíblico. Então, o Apocalipse se lê ele é escrito de forma simbólica, o João escreveu numa linguagem simbólica, e a própria Bíblia é o intérprete dos símbolos que o Apocalipse contém. Primeira coisa que nós precisamos entender, João começa a carta da igreja de Éfeso, dizendo que aquele que escreveu a carta para esta igreja, conserva na mão o quê? As 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Se você for para o capítulo 1, verso 20, o último verso do capítulo 20, o próprio livro já descreve aí, já interpreta aí, olha o que diz aí. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro,
as 7 estrelas são quem? Quem que são as 7 estrelas? São os anjos das 7 igrejas. Anjo, no livro do Apocalipse, significa mensageiro. Então, sempre que você lê a palavra anjo no livro do Apocalipse, você deve entender como um mensageiro de Deus. E estes anjos aqui, que são 7 anjos, são os 7 líderes das igrejas nas quais João enviou as suas cartas, que foi determinado por Deus. Então, os 7 anjos que diz que Jesus conserva nas mãos, as 7 estrelas, são os 7 líderes destas igrejas, da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. É uma notícia maravilhosa nós sabermos que Deus, Ele controla a sua igreja. Esta é a lição que nós podemos aprender aqui. Deus tem a sua igreja no decorrer dos séculos em suas mãos. Às vezes nós nos confrontamos com algumas pessoas que, de maneira crítica, de maneira belicosa, criticam a igreja, criticam a liderança da igreja, criticam sua organização e saem daqui. Mas a carta à igreja de Éfeso diz que Deus tem o controle da liderança da sua igreja em suas mãos. Em outras palavras, Deus conduz a embarcação desta igreja no decorrer dos séculos. Essa é uma notícia maravilhosa. Eu quero dizer para você que está aqui na igreja e você que me acompanha na internet, fraca e defeituosa como possa parecer a igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, ela é o único instrumento na terra a qual Deus tem grande estima e consideração. Então eu quero dizer para você, embora a igreja seja cheia de falhas ainda, seja uma igreja militante, seja uma igreja com defeitos, ela é a igreja de Deus. Deus tem a igreja em suas mãos, amém? A liderança da igreja, o presidente da igreja, os departamentais da igreja, e agora nós podemos vir para a igreja local. Os líderes da igreja local estão todos eles sob a direção de Deus. Deus tem as 7 estrelas, Deus tem a sua igreja em mãos, Ele controla a sua igreja. E aqui no verso 1, diz que Deus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E como nós vimos no versículo 20 do capítulo 1, diz que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E quem que é a igreja? Quem que é a igreja? Sou eu e é você. Sabe qual é a mensagem que tem aqui? Deus não somente cuida da sua igreja como organização, como liderança, como ministérios, mas Ele cuida de mim, de você de maneira especial, amém? Diz que Ele anda no meio da sua igreja. Nesta manhã o Senhor está andando entre nós, e quando fala que Ele está andando entre nós, isso dá uma ideia de atenção, de cuidado, de amor, de apreço. Eu não sei como tem sido sua vida em meio a esta pandemia, mas a linguagem do primeiro versículo à igreja de Éfeso é que Deus cuida de mim e de você. Deus tem nos conduzido nessa vida. Mesmo em meio a todas as dificuldades que nós encontramos nesse mundo, o Senhor tem nos amado, nos protegido, nos sustentado, nos amparado, nos fortalecido em meio às dificuldades desta vida. E hoje, de forma especial, o Senhor anda em meio à sua igreja para atender a sua necessidade. Para falar que Ele está preocupado com você, que Ele ama você. Verso 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui tem uma verdade fantástica também. Eu quero dizer que às vezes eu e você, nós temos a tendência de até trabalharmos para Deus, mas às vezes nós trabalhamos esperando o reconhecimento das pessoas. E às vezes a gente trabalha e a gente às vezes fica chateado porque fazemos e ninguém nos reconhece, ninguém nos aprecia, ninguém nos elogia, ninguém vê o nosso trabalho. No verso 2,
Deus vem a mim e a você e fala: eu conheço você, eu conheço o trabalho que você faz. E mesmo que não vier reconhecimento nenhum humano, eu reconheço, eu tenho apreço pelo que você tem feito. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, que faz parte desta igreja, Deus tem um ministério para você aqui. Eu não sei em qual lugar. E eu quero falar para você que, baseado nesse verso, que você deve trabalhar para Deus, esperando o reconhecimento dEle, em primeira instância. Se vier reconhecimento das pessoas, bem. Se não vier, trabalhe, faça. Deus valoriza você. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras. E mesmo que as nossas obras não sejam vistas por nenhum olho humano, não seja reconhecido por nenhuma pessoa da igreja, há um Deus no céu que tem tudo anotado: o nosso trabalho, o nosso fervor, a nossa disposição, o nosso trabalho para Jesus. E Ele vai nos recompensar. E a maior recompensa vem dele. Jesus, certa feita, falou para os fariseus: guardai-vos de fazer as coisas diante dos homens, pois se nós fazermos as coisas diante dos homens, esperando a recompensa dos homens, nós já teremos aqui nosso galardão. Ele fala que nós devemos esperar a recompensa de quem? Dele. Verso 3 diz assim: tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então até aqui, Deus está elogiando a igreja de Éfeso, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Ele começa com elogios. Eu tenho você em minhas mãos, eu conheço você, eu conheço o teu trabalho, tua paciência, tua perseverança, o teu amor. Só que agora ele dá uma repreensão. Ele fala assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonastes o quê? Teu primeiro amor. E ele agora faz uma outra repreensão. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Caso contrário, moverei você do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe qual é a mensagem de Deus aqui? A igreja de Éfeso era a igreja primitiva, uma igreja pura, uma igreja que nasceu com os apóstolos, mas em determinado momento ela começou a fugir daquilo que ela havia aprendido com Jesus. E Jesus fala agora, através do verso 4 e 5, que a profissão da igreja de Éfeso não vai resolver o problema. Ela precisa viver de acordo com a sua profissão de fé. E agora eu faço uma aplicação a mim e a você nesta manhã. O título de cristão adventista do sétimo dia, a profissão de adventista do sétimo dia, não vai adiantar para nada se nós não vivermos de acordo com aquilo que nós acreditamos individualmente como igreja. Eu posso bater no peito que eu pertenço à igreja de Deus, que eu faço parte da igreja adventista, que é a igreja verdadeira, é a igreja da profecia, é a igreja que detém as verdades, mas se eu de forma individual não viver de acordo com essas verdades, Deus falou através do que Ele falou à igreja de Éfeso, Ele vai remover este privilégio. Eu vou deixar de ser reconhecido como um filho seu, um cristão adventista do sétimo dia que aguarda a volta de Jesus. E agora eu quero estudar com os irmãos, de forma breve, por que Deus falou para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras. Quais obras eram essas? E enquanto nós vamos estudar quais obras eles deveriam voltar a praticar, quais obras eles deveriam voltar a fazer, qual primeiro amor eles deviam voltar a ter, isso vai servir de lição para eu e você. Uma das primeiras coisas que Deus convidou a igreja de Éfeso voltar a praticar se encontra em Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14.
Nós vamos estudar agora o que Deus pediu para a igreja de Éfeso voltar a praticar, voltar a fazer. Isso serve para eu e você nesta manhã. Atos capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: quando ali entraram, subiram no cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam de que forma, irmãos? Unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma das primeiras coisas que Deus pediu que a igreja de Éfeso voltasse a fazer, ou a desenvolver, era uma união perfeita entre eles. Quando Jesus escolheu os 12, eles eram cheios de problemas. Pensa num grupo de gente problemática. Às vezes a gente estuda os evangelhos e a gente acha que, ou o livro de Atos, que os discípulos já eram daquela forma que o livro de Atos os escreve. Pensa num grupo difícil. João era tão difícil que quando Jesus viu ele, Jesus deu o apelido nele de filho do trovão. Pensa o temperamento do garoto como era. João e Tiago, né? Pedro era impulsivo e falava mais do que a boca. Quando ele viu, já tinha falado. Tomé, pensa num camarada incrédulo. Só acredito se eu ver. Todos os outros tinham dado testemunho. Não, só se eu ver. Caso contrário, vocês podem falar o que quiser, vocês podem mostrar o que quiser, vocês podem tentar me convencer de qualquer jeito, mas eu só acredito se eu ver. Camarada incrédulo. E esses 12 homens que Jesus escolheu eram homens problemáticos, eram pessoas que tinham problemas relacionais entre eles. Muitas diferenças. Muitas diferenças. O céu. E antes de voltar ao céu, ele falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, para que então vocês possam sair para pregar. Uma primeira grande lição aqui: nós não deveríamos sair para pregar sem que antes ficássemos para receber o poder de Deus. Sair sem o poder é perda de tempo. E os discípulos ficaram nos cenáculos durante 10 dias, e aqueles 10 dias foram utilizados por eles para se consertarem relacionalmente falando. E eu fico imaginando aqueles 10 dias, o João se voltando para o Pedro e pedindo perdão de muitas coisas que ele havia feito. O Pedro voltando para o Tiago e falando: olha, Tiago, eu errei com você nisso. O Tiago se virando para o Tomé e falando: olha, Tomé, eu sei que naquele dia eu falei de você, eu sei que naquele dia eu fiz isso e fiz aquilo. E o Tomé: olha, me perdoem aqui, porque naquele dia lá que vocês falaram que Jesus havia ressuscitado, eu não dei crédito a nenhum de vocês. E eles se consertaram entre eles, se uniram, colocaram o pingo nos is. E eu quero dizer para os irmãos que isto que eles precisavam voltar a praticar como igreja de Éfeso é a nossa necessidade. Infelizmente, às vezes a igreja não avança, a igreja perde força, a igreja perde poder, porque aqueles que deveriam se amar em Cristo estão se pegando nos tapas. Um com raiva do outro, um com mágoa do outro, um com ressentimento do outro, um com desejo de vingança do outro, um com, picuinha com o outro, um com fofoca em relação ao outro. E a igreja perde totalmente o poder que deveria ter para pregar o evangelho e fazer a diferença aí fora. Eu quero dizer para os irmãos que chegou um tempo que nós deveríamos nos unir como igreja. Nos amar como irmãos, nos perdoar como crentes em Cristo, nos aceitar mais,
nos amar mais, ter paciência, mais paciência, termos mais amor, mais longanimidade. Enquanto nós vivermos no tapa entre nós, briga por posições, briga por cargos, o Espírito Santo não será derramado sobre a nossa vida. Esse livro aqui foi uma das melhores biografias que eu já li sobre o Espírito de Deus, A Vinda do Consolador. Foi escrito pelo pastor Leroy Edwin Fromm, que durante 23 anos cuidou de todos os pastores e anciãos em todo o mundo. Ele era ministerial da Associação Geral. E ele fala uma frase nesse livro que me deixou preocupado. Ele fala assim: não seremos cheios do Espírito enquanto não estivermos em harmonia com Deus e em harmonia com os nossos irmãos. O espírito de rivalidade, ódio, descontentamento ou inimizade certamente impede que recebamos a plenitude do Espírito. E o antídoto absoluto para tais reações consiste em orar constantemente pela pessoa envolvida. Eis alguns dos impedimentos frequentemente fatais: ter inveja, falar mal dos outros, criticar ou espalhar comentários negativos, exagerar os pequenos deslizes, atribuir falsos motivos, ser juízos de perversos pensamentos. Pastor Fromm está dizendo aqui que enquanto mágoa, ressentimento, ódio, vingança, intriga, fofoca, crítica, pensamentos maus em relação aos nossos irmãos existirem entre nós, o Espírito Santo será bloqueado para ser derramado como igreja a cada um de nós de forma individual também. Eu quero fazer uma pergunta para você. É certo que tem gente que a gente não casa, né? Não bate, né? Mas mesmo por essas pessoas, nós precisamos nutrir bons sentimentos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pense em alguém agora, você esteja com a dificuldade. Seja mágoa, ressentimento, vingança, inveja, tristeza, rancor, ódio, que sentimento que seja, desejo de falar mal. Diante de Deus, você precisa orar por essa pessoa, para que esses sentimentos sejam banidos do seu coração, se você quer que o Espírito seja derramado sobre sua vida. Esta era uma questão que Deus, através do apóstolo João, estava pedindo para a igreja de Éfeso retornar. Um estado de unidade, um estado de amor fraternal, um estado de paciência, um estado de perdão, um estado de compreensão. Pois enquanto houver rixa, rivalidade, briga por posição, por cargos, desentendimentos, o Espírito Santo não será derramado. Então a primeira coisa é que a igreja de Éfeso foi convidada a voltar, e eu convido eu e você como igreja a voltarmos, é amarmos nossos irmãos. Uma segunda coisa aqui, Atos capítulo 2, verso 42. Uma outra coisa que a igreja de Éfeso foi convidada a fazer, e que nós somos convidados neste dia, diz que eles perseveravam na doutrina de quem? De quem? Dos apóstolos. Nós nunca vivemos um período do advento tão difícil como hoje. Período em que a maioria das nossas doutrinas tem sido relativizadas. Não é bem assim. Eu acho, eu penso. O verso 42 dizia que os crentes daquela ocasião perseveravam na doutrina, não que eles pensavam, eles achavam, eles acreditavam, mas na doutrina que Jesus havia dado para os apóstolos. Uma doutrina que estava fundamentada em Jesus, estava alicerçada em Jesus, e era a doutrina que Deus estava pedindo para que eles estivessem perseverando.
Eu vejo muitos irmãos que, como eu aqui, são veteranos da igreja, irmão Sérgio, irmão Paulo e alguns outros aqui, e eu falo com tristeza que eu nunca vi um período em que nós, como povo do advento, estamos enfrentando dias difíceis para sustentar as doutrinas que os nossos pioneiros e que os cristãos fiéis de todas as épocas sustentaram. Está entrando no nosso meio uma leva de gente que eu acho e eu penso, eu gosto, eu acho que é assim. E estão derrubando pilares que demoraram anos de oração, de estudo, para os nossos pioneiros erguerem. Eu quero dizer para você que me ouve na internet, você que me ouve aqui no banco da igreja, é momento de nós levantarmos firme os marcos, as doutrinas, as verdades bíblicas que constituem-nos como um povo que aguarda Jesus nas nuvens do céu. Infelizmente, a igreja de Éfeso começou com cristãos que perseveravam na doutrina a ponto de não pouparem nada por aquilo que eles acreditavam. O apóstolo, o João Batista, ele perdeu a cabeça. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo João foi o único discípulo que morreu de morte natural, mas antes de morrer de forma natural, ele foi jogado num caldeirão fervendo, ele foi exilado na ilha de Patmos. Cristãos, na época desta igreja aqui, eram dilacerados por feras nos coliseus romanos por sua fé. E eu faço uma pergunta para você que me ouve aqui, o que você está disposto a pagar pela doutrina que você acredita? Nós vivemos numa época em que estamos relativizando, não, mas em questão da guarda do sábado não é bem assim, eu posso perder meu emprego, eu posso passar necessidade. Na época da Idade Média, João Hus, Jerônimo, John Wycliffe e tantos outros mártires morreram na estaca pela fé que eles possuíam. E Deus hoje está precisando de cristãos intrépidos, valentes, destemidos, que não tenham medo de dar a sua vida por aquilo que eles creem. É esta coisa aqui que Deus estava pedindo para a igreja de Éfeso voltar a praticar, voltar a viver, e é o apelo que Ele faz para nós, para eu e você como igreja de Vila Alpina. Perseveravam na doutrina. Eu faço parte de uma época em que a igreja adventista era uma igreja bíblica, nossos cultos eram repletos de Bíblia, as nossas vigílias varavam à noite. Hoje em dia nós fazemos cultos das 4 às 6 da tarde, chamamos isso de vigília. Eu sou de uma época que o professor que não participasse da classe dos professores não podia passar a lição. Ele não podia correr o risco de dar a sua interpretação pessoal para aquilo que como igreja nós acreditamos. Eu sou de uma época que as nossas semanas de orações eram repletas de gente. Os cultos de quarta-feira eram repletos de pessoas. Eu me lembro quando criança, eu tinha 8 anos, na igreja de 4º centenário. Demorava meia hora para subir uma ladeira íngreme para ir para a igreja. Minha mãe com 4 filhos pequenos, subindo a ladeira para ir para a igreja do centenário. Quando chegávamos lá, repleto de gente no culto de quarta-feira. Eu sou de uma época em que a Bíblia era o foco principal. Desde o jardim da infância, as crianças vinham aqui falar versos auros de cor, recitar textos na ponta da língua. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, o povo que exalta a palavra de Deus. Precisamos acabar com achismos, com o que eu penso, com relativismo. A Bíblia precisa voltar a ser o nosso livro de estudo principal, a nossa base de fé. E era isso pelo qual Deus pedia que a igreja de Éfeso voltasse. Eu era de uma época em que os nossos anos bíblicos eram 5 capítulos por dia. E quando minha mãe me corrigia, a correção dela, vai para o quarto ler a Bíblia, eu ficava a tarde toda lendo a Bíblia.
Hoje nós estamos lendo um e tem gente que não consegue ler um versículo. Eu sou de uma época em que as lições da escola sabatina eram comidas, digeridas. E hoje poucas as pessoas que estudam a lição. E quando fazem leitura dinâmica. Já ouviu falar? Eu leio a lição. Lição não é para se ler. Você lê livro de história qualquer aí. A Bíblia, a lição da escola sabatina é para ser mastigada. Jeremias capítulo 16, verso 15 fala assim: achando as tuas palavras logo as comi. Comer, mastigar, digerir, entender o que se está lendo. Eu e você não engolimos o alimento, nós mastigamos. A Bíblia é para ser mastigada, digerida, até que a palavra de Deus se torne o seu pensamento. Uma outra coisa que a igreja de Éfeso era estimulada a fazer, nesse verso mesmo, no 42, disse que eles estavam juntos na doutrina, eles tinham comunhão. Sabe o que é comunhão? Irmão conhecia irmão. Irmão sabia a necessidade do irmão. Essa comunhão. Eu sou de uma época em que se o irmão faltasse sábado de manhã na igreja, à tarde a igreja estava toda na casa dele. Ele nem faltava nos cultos com medo da casa dele lotar à tarde. Eu tenho que ir para a igreja, que se eu faltar, o povo vai vir aqui saber por que eu não fui. Nós vivemos numa época de pandemia, em que muitos dos nossos irmãos estão impedidos de vir para a igreja e sequer nós temos o zelo de perder alguns minutos para fazer uma ligação, para saber tu está precisando de algo. Época em que muitos estão desempregados, em que as oportunidades se abrem para que nós sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Muitos irmãos aí passando aperto, desempregados, passando necessidades, não só materiais, emocionais, depressão. E nós poderíamos usar isto aqui muito mais para ser uma bênção nas mãos de Deus. Ficamos o dia todo vendo mensagens, vendo WhatsApp e conversando muitas vezes coisas desnecessárias e poderíamos usar isso como uma ferramenta de bênçãos em nossas mãos, mandando mensagens de carinho para alguns irmãos que estão aí passando necessidades com a pandemia. Eu fico imaginando quantos gostariam de estar aqui e não estão podendo. E quanto isso deixa a pessoa triste. Atos 2,42 diz que os irmãos estavam juntos na comunhão. A necessidade do Sérgio era a minha necessidade, a necessidade do Daniel era a necessidade da Silvia, a necessidade da Silvia era a necessidade do Paulo, eles tinham tudo em comum. Não era isso que, está passando necessidade, o problema é dele. Nós precisamos voltar a viver isso como igreja, se nós quisermos ir para o céu logo em breve. Tem algum irmão doente na igreja? Tem algum irmão passando necessidade? A necessidade desse irmão deve ser a necessidade da igreja toda. Assim vivia a igreja primitiva. E era para isso que Deus estava mandando eles voltar a praticar. O que infelizmente nós nem começamos ainda. Durante essa pandemia que já dura aí alguns meses, para quem da igreja você ligou? Para quem da igreja você assistiu? Para quem da igreja você se preocupou de estar passando por algum problema? A nossa igreja está vazia por causa da situação. Você lembra de alguém que poderia estar aqui e não está? Estar juntos na comunhão. Você não pode fisicamente, mas você pode virtualmente levar bênção, levar paz, levar conforto para muitos que estão passando por aperto. E diz aqui que eles também estavam juntos no que mais? Nas orações. Irmãos, às vezes eu fico pensando, e eu gosto de refletir nisso. A igreja primitiva não tinha câmera para gravar os cultos. Não tinha celular, não tinha banco confortável, não tinha ventilador, não tinha um telão desse aqui, não tinha uma igreja tão bonita assim, com acabamento de primeira, não tinham esses estofados bacanas para ficar compartilhando a lição para o pessoal que está assistindo em casa. Eles não tinham faculdade de teologia, eles haviam aprendido direto da fonte, que era Jesus Cristo.
Eles não tinham hospital, não tinham escola. Mas através da oração, através do poder do Espírito Santo, eles abalaram o mundo daquela época. Colossenses diz que eles abalaram o mundo de tal maneira que naquele tempo não teve um ser vivo que não ficou sem conhecer a palavra de Deus. Uma pessoa. Pedro, certa feita, pegou a Bíblia para pregar, e ele estava pregando aqui como eu, e quase 3.000 pessoas se converteram em um dia. Vocês já imaginaram o que é isso? Dá para você imaginar? A última pessoa que você trouxe para Jesus, você demorou quanto tempo para trazer ela? Você já parou para pensar uma pregação, quase 3.000 pessoas. Sabe por quê? Eles oravam. Sabe por que tem acontecido pouca coisa no nosso meio? Porque nós oramos pouco, esperamos muito. Os discípulos oraram muito e aconteceu muito. Nenhum personagem bíblico era um extraterrestre. Tiago capítulo 5 fala assim que Elias era um homem igual eu, igual o Sérgio, igual o Paulo, igual o Júnior, igual o Jonatas, igual o Abel, igual o Daniel, igual, sem nenhuma diferença. Mas quando ele orava as coisas aconteciam porque ele orava, tinha comunhão, tinha relacionamento com Deus. As coisas acontecem quando nós nos comunicamos com a fonte de todo o poder. Todos os personagens bíblicos foram o que foram porque eles oravam. José, ele não estava num banco confortável, em certa ocasião como eu e você estamos hoje, não. Ele estava na cadeia, porque ele estava sendo condenado por um ato que ele sequer cometeu. E ele foi o melhor presidiário daquela delegacia. Já parou para pensar você? Entra alguém aqui hoje e te prende por estupro que você não cometeu, e você chega na prisão e você fala, você é o maior presidiário desse local aqui. O carcereiro chegou para ele e falou, rapaz, depois que você entrou na prisão aqui, a prisão virou uma bênção. Está todo mundo uma bênção aqui. Você vai ser o prisioneiro-chefe. Você seria prisioneiro-chefe se você fosse preso por sua fé? Sabe por que isso aconteceu? Oração. Daniel foi jogado na cova dos leões com 84 anos aproximadamente de idade. E os leões viraram gatos. Você consegue imaginar você dormindo com um leão? E eu imagino uma quantidade significativa de leões e Daniel usando a juba deles como travesseiro. Para aqueles que oram, leões viram gatos. Você imagina Davi? Eu imagino Davi com 1,70 m, mais ou menos da minha altura, e diante dele um gigante de quase 3 metros, da altura daquele vidro ali. Você já imaginou? E aí quando ele vai brigar com o gigante fica anão e Davi vira um gigante. Sabe por quê? Davi orava. Quando nós oramos, as coisas acontecem. Quando nós temos comunhão com Deus, as coisas acontecem. Sabe por que muita coisa não tem acontecido na nossa vida? Porque nós não oramos. Não buscamos a presença de Deus. Comece a buscar a presença de Deus que você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua vida. Nós estamos participando de um projeto como igreja chamado Remips. Eu sei que o irmão Sérgio, de vez em quando eu vejo ele lá participando, não sei quem mais está participando. 5 horas da manhã, fomos convidados pelo pastor Jair a estarmos 21 dias na presença de Deus. E eu quero dizer para você que quem passa madrugadas na presença de Deus tem o poder que quem dorme até 10 não tem. Às vezes nós queremos o poder de uma pessoa, mas não queremos orar, ter comunhão com Deus como ela tem. Esse é o nosso problema. Nossa, como Deus foi maravilhoso com Daniel, como Deus foi maravilhoso com Davi, com Moisés. Ai, eu gostaria tanto, mas você está disposto a pagar o preço que eles pagaram? Eles oraram, tinham comunhão, tinham relacionamento com Deus, e quando se tem relacionamento com Deus, as coisas funcionam, amém? Uma outra coisa que eles tinham lá na igreja primitiva, versos 44 e 45.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você já parou para pensar na complexidade disso aqui? Eu tenho um Prisma 2011. E eu fico imaginando se o Pedro, o apóstolo Pedro, tivesse um Prisma 2011 naquela época. A Bíblia diz que ele ia vender esse Prisma para aplicar o dinheiro na missão. Já parou para pensar nisso? Você tem casa? Você tem terreno? Diz que eles vendiam as suas propriedades. Às vezes a gente, para eu e você, cristãos do século 21, o carro é uma necessidade de passeio, de locomoção. O carro é uma necessidade para você comprar, para você viajar. Para os apóstolos naquela época, um carro seria um instrumento para pregar o evangelho. Já parou para pensar nisso? Eu não quero dizer, como a teologia da prosperidade ensina por aí, você deve vender tudo que você tem, dar tudo e ficar sem nada. Esse não é o plano de Deus, não. Eu quero dizer que eu e você podemos fazer mais do que nós estamos fazendo. Muito mais. Os discípulos respiravam a missão. A missão corria na veia. A geladeira, o fogão, a casa, o terreno, tudo que eles tinham valor para ser empregado na missão. E foi por causa disso que o evangelho foi pregado em todo mundo naquela época. Todo mundo. Não teve um ser vivo que ficou sem ouvir. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque muitas vezes nós estamos gostando desse mundo. E o que nós adquirimos aqui, nós queremos lucrar aqui. E Jesus falou lá em Mateus, nós devíamos ajuntar tesouro na onde? No céu. Lá não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem nada. E infelizmente, nós nem devolvemos aquilo que a Deus pertence. Eu quero fazer um adendo aqui, para você que tem sido infiel na devolução dos dízimos e ofertas. Eu estou lendo o exemplo de uma igreja que dava tudo por amor à causa de Deus. E infelizmente hoje nós vivemos uma época que nem devolver os 10 que a Deus pertence, muitos não querem fazer. Sabe por quê? Estão relativizando a verdade. O que estão fazendo com o meu dinheiro? Se o dinheiro é seu, eu concordo com você, não devolva mesmo. Guarda no banco para você lá, Deus não precisa do seu dinheiro. O dízimo e a oferta, muito mais do que um acordo que você faz com a igreja para pagar os salários dos pastores, dos obreiros, para ajudar isso ou aquilo, é um acordo entre você e Deus. Que você reconhece que sem Ele você é um Zé Ninguém. É um acordo que você vai com Deus, que você reconhece que quando você devolve os 10 e você devolve a oferta, você está diante do universo falando, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Sem o Senhor eu não posso nada. O dízimo é isso. O dízimo nunca foi um relacionamento entre você e a igreja. Você está devolvendo achando que o dízimo é um relacionamento entre você e a igreja, não precisa devolver não. O princípio básico da devolução do dízimo é Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, e todos os que nele habitam, isso inclui eu e você. O dízimo é um reconhecimento de soberania, de dependência, de gratidão. Isso não tem nada a ver com o que a igreja faz, com o que a igreja deixou de fazer, pagamento de pastor, nada a ver. Verso 46, uma outra coisa que nós precisamos voltar. Diariamente, perseveravam unânimes na onde, irmãos? Na onde? Nós vivemos em uma época, você até desculpa, eu acho que muita gente vai se escandalizar,
Mas parece que o coronavírus ele mora na igreja. Eu estou achando que ele mora na igreja. Porque tem muita gente que poderia estar aqui e não está e fala assim, é a pandemia. Mas você vê esse mesmo cidadão que fala que a igreja pode pegar o vírus na igreja, ele é um leão aí fora, vai no mercado, vai no shopping, vai trabalhar, pega metrô. Aí ele chega na igreja e fala, acho que o vírus está lá, não vou não. Eu quero ser bem realista com você que me assiste e você que está aqui. Você só não deveria vir para a igreja por causa do vírus se você tivesse trancado as 7 chaves na sua casa sem sair para canto nenhum. Você está com medo de correr o risco lá fora e correr risco aqui, perfeito. Não vou para canto nenhum, não vejo a carinha de ninguém, estou lá trancado. Eu como porque alguém põe por lado da porta a comida. Aí não venha. Agora você que vai no mercado, você que vai na feira, você que vai no shopping, você que vai pega metrô, vai para tudo que é lugar, chega na igreja, eu não posso ir porque é o coronavírus. Por que será que só para as coisas de Deus nós não queremos correr risco? Irmãos, eu sou, como muitos sabem, eu sou um paciente de risco. Tive problema de coração há muitos anos, fiz 5 cateterismos, quase morri várias vezes, estou meio aí costurado aos poucos, vou chegar lá meio arrumado já. E às vezes tem alguém que fala assim, você vai para a igreja? Eu falei, vou, por quê? Você não tem medo de pegar o vírus não? Eu falei, o vírus eu posso pegar na igreja ou no mercado, qual que é a diferença? Mas parece que se pegou o vírus, pegou na igreja. Vocês todos estão aqui hoje. Se amanhã um de vocês pegou o vírus e vocês estão indo para tudo que é lugar, pegou na igreja, tá vendo? Devia ter ficado em casa. Os discípulos todos os dias no templo. Todos os dias. Imagina os discípulos numa época de pandemia, todo mundo dormindo na casa, estou com medo de pegar o vírus. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, você não tem que se cuidar. Passe álcool gel, tome banho com ele se você quiser, usa máscara, se cuide. Você está com sintoma de gripe, não venha na igreja. Você está com febre, dor de cabeça, você perdeu o paladar. Fica na tua casa. Agora, se tu está bem, o risco de você pegar aqui é o mesmo risco de pegar aí fora. Não tem porque tu deixar de vir. Eu acho isso até uma injustiça com Deus, né? O camarada vai para tudo que é lugar aí e fala, na igreja eu não posso. Corona. Parece que está escrito lá, o corona está aqui, não entre. Eu sou de uma época, como eu falei, eu repito, nossos cultos eram assim, ó. Às vezes tem domingo na igreja que eu venho tem 5 pessoas. Na quarta, 5 pessoas. Eu fico me perguntando, onde será que está o povo? Fazendo o quê? Irmão, eu vou falar uma verdade para você. Será que todo mundo que não vem em casa assiste o culto? Não vem na igreja, assiste o culto? Quarta-feira não veio, ele 8 horas está assistindo o culto, será? É uma questão para você responder. De novo eu friso, eu não estou querendo dizer que se você é um paciente de risco, você deve vir na igreja, fique em casa. Se você quer ficar, fique. Eu só estou querendo dizer que não use a justificativa que você não está vindo na igreja, porque você vai pegar o corona, se você está andando para todo canto. Eu estou na igreja hoje. Se eu pegar o risco, foi na igreja que eu peguei, não sei. Eu fui fazer feira quinta-feira. Eu fui no mercado comprar as coisas que estava precisando em casa. Eu fui no depósito comprar algumas coisas que eu precisei. Agora, eu não tenho bola de cristal para falar, eu peguei no sábado na igreja. Todos os dias no templo. A gente vem 3 vezes por semana. Quarta, sábado e domingo. Quarta e domingo é 1 horinha. Uma horinha. E às vezes, o culto está demorado.
Aí esse mesmo camarada que fala que o culto de 1 horinha demora na igreja, ele fica 2 horas assim, ó, no jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, São Paulo, Brasil. Vai, 2 horas, não impede, 2 horas. Vai, sai da frente, o gol. 2 horas. 2. E na igreja 1 hora ele não aguenta. Vai ter um treco nele, eu não aguento, eu quero ir embora. É 20 para meio-dia, meu coração está ardendo de fome. Parece segunda-feira ele come 11h30, né? Segunda-feira você almoça 11h30? Meio-dia? Tem dia de nem almoçar, né? Mas na igreja dá fome, dá medo, dá tudo na igreja, né? Os discípulos perseveravam unânimes no templo. Nós precisamos voltar a gostar dos nossos cultos. Não caia nessa ladainha que você é a igreja. Você também é a igreja. Mas a igreja também é aqui. Tem gente para justificar a ausência e falar, a igreja sou eu. Isso aqui é o quê? A placa lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia é o quê? Ah, não é igreja? É o quê então? Essa é a igreja organizacional. E você é a igreja física. Móvel, ambulante, que anda por aí. Então pare com essa pretexto. Ah, eu sou a igreja. E você faz culto na sua casa, se você é a igreja? Quarta-feira e domingo à noite? Continuando, fala assim. Tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Viviam uma vida de agradecimento. Tem gente que está vendo a pandemia e vê a pandemia assim, ai, morreu 500. Olha o lado ruim. Aí tem gente que olha o lado bom e fala, olha, tem muita gente morrendo aqui, o Senhor está conservando minha vida. Vou louvar o nome do Senhor. Olha o irmão Sérgio aí, um monte de gente da família dele pegou, ele está aqui na igreja. Ele pode falar assim, eu morreu não sei quanto. Ou ele pode falar, louvado seja Deus, tem um monte de gente pegando e essa praga não chegou na minha vida. Vivendo uma vida de gratidão. Reconhecimento das bênçãos incontáveis de Deus. E mesmo que você não pegue o corona e morra, agradeça a Deus, porque um dia você vai ressuscitar para morar com Ele no céu. Não é corona que vai te impedir disso. Eu vou ler o último verso aqui. A última coisa que a igreja de Éfeso precisava mudar. Atos 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com quem? Antes de Jesus morrer, pouquinho antes de Jesus morrer, o Pedrão, deu no pé. O Tiagão, perna baquetiqueiro. O Tomé, se eu não acreditava antes, agora que não acredito mesmo. Tchau e benção. Todo mundo abandonou Jesus com medo, Aí Jesus foi para o céu. Falou para os discípulos, fiquem lá 10 dias, o Espírito vai cair. O Espírito caiu. E, irmãos, aqueles homens se transformaram. Os escribas e fariseus falaram assim, quando o mestre deles morreu, todo mundo zarpou. Agora que ele foi para o céu, acabou com isso aqui. Aí no dia de Pentecoste o Pedrão pegou a palavra lá e pregou. Todo mundo assim, não era aquele medroso lá, aquele covarde que estava ali. Como que ele está falando com essa coragem agora? A única coisa que pode ter acontecido é que eles estiveram com Cristo. Eu quero dizer para você que como igreja, nós precisamos estar mais com Jesus. Nós vivemos uma época em que a nossa identidade está sendo colocada em xeque. Antigamente, uma pessoa era conhecida como cristão por sua roupa, por sua música, por seu programa de TV, por sua literatura,
por o que ele via na internet, no smartphone, pelo que ele comia, pelo que ele vestia. A gente batia o olhão e falava, é um cristão. Sem falar nada. Lembra daquele hino do CD Jovem? Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Era assim. Não precisava ficar batendo no peito, sou adventista do sétimo dia. As pessoas ficavam um pouquinho de tempo. Alguma coisa diferente aí nesse camarada aí, ó. Ele come diferente, ele veste diferente, ele ouve diferente, ele assiste diferente, ele vai para lugar diferente, ele é de outro planeta ou ele é um cristão. Testemunho. Testemunhávamos. Eu quero ler uma reflexão. Eu não sei se está certo o que foi colocado no Face ou na internet, mas foi dada a autoria para o pastor Otimar Gonçalves. Ele, por alguns anos, ele foi departamental JA de todo o continente sul-americano. E depois ele também atuou na área de trabalho missionário. Vejam a reflexão que ele fez. O título da reflexão está assim: o que está errado com o meu povo? Presta atenção. Igreja Adventista. De repente tudo mudou. Não usávamos esmaltes coloridos, nem joias ou batons. Não bebíamos café, tampouco ouvimos música rock. As roupas cobriam os joelhos e os ombros. Não frequentávamos cinemas, nem assistíamos novela. O sábado era um dia diferente dos demais. Mas de repente tudo mudou. Os esmaltes, as joias, os batons se tornaram comuns entre nós. O café se tornou uma bebida diária, o rock virou parte até dos momentos de louvor nos cultos. As roupas mudaram radicalmente. O cinema passou a ser parte do lazer, assistir séries e novelas virou algo normal. A santificação do sábado dura apenas enquanto dura o culto, quando há culto. Tristemente, esse dia sagrado se tornou apenas mais um feriado, um dia em que se faz do que quiser. Será que tudo isso aconteceu tão de repente assim? Será que não houve questionamento? Será que por décadas aprendemos tudo errado sobre nosso estilo de vida e nossa forma de adoração? E ainda aparecem os que dizem, os tempos mudaram. Escuta, os tempos não mudaram, até porque o Senhor do tempo não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem mudou foram as pessoas, não os tempos. E a vontade de Deus, o Senhor do tempo, também não mudou. O que é que está acontecendo? Por que aquilo que por tanto tempo nos distinguiu agora parece nos confundir? Será que ninguém percebe? E quando alguém percebe, por que tentam silenciá-lo? Muitos dos que nos ensinaram no passado morreram. Mas será que os seus ensinamentos morreram juntamente com eles? Ou será que fomos nós que sepultamos os seus ensinamentos juntamente com eles? Afinal, o que nos foi ensinado era tudo invenção humana ou tinha fundamento divino? A verdade na terra, um ser humano com crise de identidade sofre, adoece e sem perceber morre. Isso nos assemelha à igreja de Sardes, a qual tem nome do que vives, mas está morta. Talvez isso explique o fato de estarmos tão doentes como igreja, lidando com tantas crises. Nossa identidade está em crise, mas esse nem é o real problema. É apenas um sintoma de que algo muito grave aconteceu conosco. Felizmente nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que vejas. No momento, nossa mais urgente necessidade é uma profunda mudança, através de uma reforma urgente, para alcançar um reavivamento espiritual. Vamos refletir sobre isso seriamente? É o que estamos vendo acontecer, o meu, o seu e o nosso povo perecer. Ouçamos os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. Eu não tenho dúvidas que em breve Jesus vai voltar. E se tem um tempo que nós precisamos despertar é agora. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Estamos pertinho de casa. O pastor Leroy de Vinfron conta nesse livro, no último capítulo, que ele, certa feita, ele fez uma viagem de navio
e embora tenha tido muitos problemas, ele conseguiu chegar a salvo. Mas outro navio, vindo de um outro local, acabou se afundando no Oceano Atlântico, tão pertinho do seu destino. Ele falou que jamais vai esquecer as palavras da esposa do piloto, quando ao ouvir as boas novas do marido que se aproximava, ela ouviu a voz do portador da trágica notícia, que dizia que o seu marido havia afundado com o navio. Ao perceber daquela notícia, ao se atentar àquela notícia, ela fala palavras que podiam ser gravadas e colocadas numa placa. Meu Deus, perdido, tão perto de casa. Estamos como igreja indo para o céu. Estamos pertinho de casa. Em breve nós vamos para um lugar onde não vai ter coronavírus, não vai ter hospital, farmácia, morte. Há instantes eu estava lá na Vila Alpina. Em breve não vai ter violência, insegurança, assalto, bandido. É um momento de preparo. Se tem alguma coisa boa nessa pandemia, que ela deve nos fazer pensar no tempo solene que vivemos. Não há tempo a perder. Já passou o tempo de nós perdermos tempo. Momento de um reavivamento, uma reforma como nunca. O hino final que a Milene vai cantar fala exatamente sobre isso. Em que nós estamos pedindo a Deus um verdadeiro reavivamento. Eu oro para que o verdadeiro reavivamento seja a sua oração nesses dias difíceis. Um despertamento, como nunca. Enquanto ela canta, você pode fazer aí um reavivamento com Deus. Pedir que Ele te ajude a mudar aquilo que for necessário, para que um dia você esteja com Ele no céu. Deus te abençoe. Sabemos que em breve veremos Cristo Jesus lá no céu, mas agimos com incoerências, com indiferenças no dia a dia. Antes fôssemos frios, diz a palavra. Viver de aparência pra Deus não tem valor. Precisamos fervor e levar o amor. Desperta-nos, Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso. Coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Rapidamente a vida passa pra mim e pra você. Cada minuto é precioso. Muitos precisam saber de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto há graça, vamos servir ao Senhor. Reaviva teu povo,
perguntando até quando nós vamos esperar por esse reavivamento. Eu estava hoje no cemitério da Vila Alpina enquanto os parentes choravam a morte da irmã Regina. E eu ficava me perguntando, até quando, Senhor? Até quando? Nós nunca precisamos de um reavivamento, nunca foi tão importante um reavivamento como hoje. Eu quero, antes de orar, eu gostaria que você orasse por você mesmo. O que você precisa mudar? A eternidade está diante de nós. Não há tempo mais. Eu queria dar um minutinho para você entrar na presença de Deus aí e contar para Ele o que você precisa, para que esse reavivamento seja uma realidade na sua vida. Vamos entrar na presença de Deus? Vou te dar um minuto para você fazer isso. Peça a Deus que esse reavivamento que a Milene cantou seja uma realidade na sua vida. Nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, vivendo os últimos minutos da história deste mundo. A pandemia e tantos outros sinais têm nos mostrado que Jesus voltará em breve a esta terra. Senhor, nós precisamos tanto de um reavivamento. Estamos cansados deste mundo. Estamos cansados de enterrar quem amamos, estamos cansados de viver num mundo cheio de sofrimento. Mas para que Jesus volte é necessário este reavivamento. Concede, Senhor, este reavivamento a cada um de nós. Nós queremos sair da letargia espiritual que nos encontramos. Nós queremos sair desta vida espiritual negligente, às vezes desanimada. Nós queremos, como os discípulos, viver um cristianismo real, genuíno. Queremos que a missão seja parte de nós. Há muitas pessoas do nosso lado, Senhor, que estão morrendo sem ouvir falar de Jesus. E nós queremos empregar o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor da nossa vida em Tuas mãos, para que a nossa vida seja uma bênção. Para que quando Jesus voltar, nós possamos ter o privilégio de subir com Ele para as mansões celestiais. Senhor, tira da nossa vida tudo que tem atrapalhado o nosso crescimento espiritual. Eu não sei se é uma roupa, se é um programa de TV, se é uma música, se é um livro, se é um lugar que nós estamos frequentando, mas nos dá poder, Senhor, para que quando nós passarmos aonde formos, as pessoas possam olhar em nós e possam dizer o que os líderes da época falaram para os discípulos, que eles haviam estado com Jesus. Fica conosco no decorrer desse sábado, durante toda a nossa vida. É a nossa oração, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em